Agora a parte mais bacana, né, que vocês mais gostam, que é os efeitos fisiológicos nas plantas e o uso na agricultura. Porque é o que a gente observa, né? Então, batendo um papo sobre a metabolização, a parte bioquímica e tudo mais, é muito interessante, né? Mas para alguns preferem entender, né? Querer saber como que age, né? Qual que é o resultado da aplicação de uma gibberelina. Então vamos explorar um pouquinho disso, tá? Obviamente, igual eu disse para vocês, a gente tem que procurar literatura. Existem muitas coisas relacionadas a isso. E a gente trouxe aqui só para abrir um leque de possibilidades para vocês procurarem e estudar mais sobre isso. Vamos lá. A gente falou logo desde o início, né? A gente trouxe muita relação da gibberelina desde o início da nossa aula de hoje com relação ao alongamento das seções ali, né, dos internós ou internódios da planta. E veja só, as gibberelinas, elas vão agir principalmente ali, né, então, quando a gente pensa ali nos efeitos fisiológicos, principalmente no alongamento das células. Por isso que o resultado final é o alongamento da planta. Vocês lembrarem, a auxina, ela trabalha no alongamento. Aqui já vou dar um spoiler, né? Eu não aguento esperar chegar no momento certo para falar, mas diferentemente da auxina, não é pela acidez da parede celular. Não sei se vocês lembram disso na auxina. Aqui, a maneira que age a gibberelina no alongamento é um pouquinho diferente. Ela trabalha com outras enzimas, principalmente a SHET, xiloglucano endrotransglicolase. Quase que não saiu a palavra. Então é a SHET, né? Mais fácil a gente falar para a gente não errar. Xiloglucano endotransglicolase. Vamos chamar de SHET. Ela é uma enzima que é responsável pelo afrouxamento da parede celular. E ela, então, é a enzima mais bioativa, que ali é induzida, então, pela sinalização de gibberelina. Então, essa aqui é a diferença que a gente tem do alongamento das células de gibberelinas, se a gente compara com as auxinas, que as auxinas ali principalmente, né, é devido ao aumento da acidez, aí ocorre o aumento das enzimas lá na parede. Então, aqui um exemplo, plantas anãs são geneticamente incapazes de produzir gibberelinas, como eu disse para vocês, né? Então, uma planta que ela é incapaz de produzir a gibberelina, ela não vai alongar o seu caule, não vai ocorrer alongamento. Isso aqui são duas fases, uma no claro, outra no escuro, por isso que essa segunda parte da figura tá estiolada, né? Então, com a aplicação da gibberelina ocorre alongamento dessas seções, desses internódios. Isso é muito evidenciado. Então, muitos estudos são tratados com plantas incapazes de produzir GA, né, para ver se aquele produto, se aquilo ali tem uma boa capacidade de suprir ali gibberelina. Então, são estudadas com esse tipo de planta. Então a gente tem um aumento no crescimento da planta por meio da alongação, então do meio das seções e não da parte apical, que principalmente relacionado ali, né, a dominância apical de auxinas, né, o alongamento. E a gibberelina, principalmente não é do meio da planta, né, dos internódios. Essa que é a grande diferença. E na segunda figura a mesma coisa, só que aqui, né, por ela estar estiolada, ela cresce um pouquinho mais, mesmo na inexistência da gibberelina, por causa do sistema apical, por causa de outros hormônios, né, como a auxina, aí como talvez, coisa que a gente não comentou ainda, né, nem sei se a gente vai falar, brasinosteroide, que também são hormônios relacionados ao crescimento de planta. Então são outros hormônios. E quando se aplica a gibberelina, ocorre um pronunciamento, né, um aumento mais expressivo aqui dessas seções de caules, tá? Dos internódios, né?
Então é importante a gente relacionar as gibberelinas com a agricultura. Por quê? Porque em muitos casos, em alguns casos, melhor dizendo, a gente quer que ocorra alongamento da planta, mas em outros casos a gente quer que reduz o crescimento, o alongamento do caule. Mas como que a gente vai reduzir um alongamento de uma gramínea lá no campo? Por exemplo, uma gramínea, eu digo ali, sei lá, um trigo, né, um centeio, né, uma aveia, que você está trabalhando, ou de repente até mesmo em altitude trabalhando com milho, um milho que ele cresce, estica muito, né? Então, como que eu vou reduzir esse crescimento dele? Ou de repente, não pensando só em gramínea, mas um algodão. Como que eu vou reduzir o crescimento dele sem afetar o número de folhas? Porque tá ali nos nós, os nós que produzem ali. Cada nó, ali, cada seção ali tem capacidade de produzir, né? As folhas, as gemas e tudo mais. Então, como que eu posso fazer para diminuir o tamanho da planta sem reduzir o número de gemas disponível nessa planta? Só reduzindo o internódios. Como que eu posso fazer isso? Entendendo como gibberellina funciona. Porque a partir que eu entendo como gibberellina funciona, eu posso ter um produto, né, analisar, sintetizar, estudar um produto que inibe a ação de gibberellinas e essa planta vai ficar baixotinha, né? Ela vai ficar mais compacta, mesmo tendo o mesmo desenvolvimento, ou seja, o mesmo número de órgãos, o mesmo número de gemas e tudo mais. Então, é a partir desse pressuposto. Em outros casos, não sei, de repente, na cana-de-açúcar, eu quero aumentar os internódios. Eu quero aumentar o colmo, né? O colmo eu preciso que ele seja mais alto, eu preciso que ele seja maior, porque o açúcar está disposto onde? Nos internódios, né? No meio das seções, ali que está disposto, então, a sacarose. Então, dependendo do objetivo que eu tenho, depende muito do objetivo que eu tenho ali com relação ali ao uso desse produto, mas obviamente que existem produtos tanto para alongamento, que então são provedores de gibberellinas, e são produtos, são inibidores, são mimetizadores da gibberellina, que então vão inibir com que ocorra então essa produção de gibberellinas e consequentemente reduzir o tamanho ali dessas plantas. Tudo bem? Então, como eu dei spoiler lá no início, né, o alongamento celular ele é diferente ali das auxinas, porque as auxinas elas vão ocasionar ali o aumento do bombeamento de prótons, H+, a acidificação da parede celular, e após isso a produção de enzimas responsável pela quebra das seções da parede celular. Quebra dessas seções também da parede celular, mas a enzima é outra. Aqui é a xiloglucano endotransglicolase, a XET, né? Que ela hidrolisa, ou seja, ela quebra a parede celular e após isso, após o esticamento, né, o aumento ali da pressão positiva com a entrada de água, ocorre então ali o esticamento dessa célula e após isso ocorre novamente, né, o rearranjamento molecular ali da parede celular, as estruturas elas voltam ao normal, né, voltam a ser formadas ali as seções de celulose e tudo mais. Então, como que ela funciona, as gibberellinas? Então, sinaliza essas enzimas para acontecer esse afrouxamento da parede celular. Essa é a grande diferença com relação ali às auxinas. Essa foto aqui é de umas plantas bastante utilizada, né, no meio científico, no meio da experimentação, que são as gêneros do gênero Arabidopsis. E essas têm então duas plantas aqui. A nossa direita que vocês estão enxergando aqui é uma mutante. É uma mutante sem gibberellina, né? Então ela não tem ela é mutante sem o gene ali que codifica a produção de gibberellinas. Pode observar, ela não sobe, né? Ela não forma estruturas ali para que ocorra ali a verticalização da planta, porque não ocorre o aumento das seções ali, né? Dos internódios.
Então, a partir que você faça a aplicação, o tratamento nessas plantas, é observado que sim, ocorre o crescimento. E à esquerda, uma planta normal que codifica o gene para a produção de giberelinas, e o crescimento ele é normal dessas plantas Arabidopsis. Com relação às folhas, as folhas da mesma maneira, né? Quando a gente pensa no crescimento dos órgãos, ele primeiro, é bom a gente lembrar disso, né? Que para o crescimento de um órgão, primeira coisa acontece ali é a diferenciação celular e a multiplicação celular. Ocorre uma diferenciação, porque aquelas células vão ser responsáveis por produzir folha, vai ser responsável por produzir fruto, caule, etc. Então ela tem que ter uma diferenciação. E a partir dessa diferenciação ocorre o acúmulo dessas células. Ou seja, ocorre o aumento do número de células. Mas vai chegar um momento que esse número de células ele já está máximo, né? O crescimento ele é exponencial. E aí depois que ele chega num pico, ele aumenta muito pouco depois disso. O crescimento é um pouco mais linear ou até mesmo não acontece. E quando ele chega nesse ponto, como pode ver aqui nessa figura, a gente tem ali uma folha com a mesma característica de uma folha adulta, a folha nova. A mesma característica, ela é igualzinha estruturalmente, olhando, é a mesma coisa. A diferença é que ela é menor. E como que ela vai ficar grande, né? Como a sua irmãzona mais velha. Como que ela vai ficar maior? Esticando as células, crescendo as células, ocorrendo a distensão dessas células. Então, obviamente, né, que a auxina é a principal responsável ali em folhas, né? Mas é observado na literatura que as giberelinas também estão relacionadas com isso, juntamente com as enzimas relacionadas às auxinas. As CHET também são responsáveis por acelerar essa distensão. São precursoras ali das formações de outras enzimas relacionadas às enzimas das auxinas e faz com que acelera, então, esse momento dessas células aqui aumentarem do tamanho físico, né? Então por exemplo, isso aqui é utilizado na agricultura, na horticultura, melhor dizendo, né? Para a gente ter dentro da olericultura, que é a produção de hortaliças, ter folhas maiores em folhosas. Por exemplo, aqui a foto de uma alface, para ter folha maior, porque juntamente com a auxina, essas enzimas elas aceleram essa distensão celular, fazendo com que ocorra então esse esticamento mais rápido. Então, para que ter apenas a auxina para fazer esse papel? Então, a giberelina também ela está relacionada a isso. Então, tem alguns estudos que mostram que não é apenas nas folhas a auxina que são responsáveis por isso, mas também ali em partes para acelerar isso as giberelinas. Da mesma maneira, na mesma linha de raciocínio, pensando no alongamento das células para fruto. Então, fruto, da mesma maneira, diferenciação celular, acúmulo dessas células, aumento exponencial do número de células, depois a gente tem ali um fruto igual a um outro fruto maior, né? Igual a um fruto mais adulto. E por algum motivo, por algumas intempéries, por condições ambientais, pode acontecer com que se tenha frutos menores nas plantas. Né? Não só relacionado à nutrição. Às vezes a nutrição está tudo ok, mas condições ambientais, condições genéticas que impedem com que ocorra o esticamento, o aumento maior, tem o mesmo número de células, mas o aumento dessas células ali, elas não são proeminentes, não são tão grandes quanto poderia se esperar. E porque não faz parte da genética, talvez, porque o ambiente não propicia isso, então é utilizado dentro da fruticultura para se obter frutos maiores. Então, frutos que originalmente seriam ali um terço, ou a metade, ou 70% do tamanho de um fruto esperado, de um tamanho requerido ali, então eu posso estar aumentando esse valor. Eu posso estar chegando naquele valor ali que eu almejo com relação ao tamanho do fruto. Tá? Então, não estou falando de qualidade, estou falando de doçura, não estou falando... Isso são outras propriedades, isso depende da nutrição da planta, depende da época de produção, depende de N fatores.
mas estou falando do tamanho, da distensão celular, do visual, do tamanho físico desse fruto. Então, sim, é possível obter frutos aqui maiores. Além disso, é muito utilizado também na agricultura para se obter frutos sem a fecundação, que são chamados frutos partenocárpicos. Então, a partenocarpia é aí uma técnica utilizada para frutificar frutos sem a necessidade de ocorrer um cruzamento entre as flores masculina e flor feminina, né, sem a formação do gameta, simplesmente fazendo com que ocorra o desenvolvimento do ovário. E obviamente não vai se formar semente, porque não há gameta feminino, não há gameta masculino. Então não ocorre fecundação, não ocorre formação de semente. Então são frutos, olha que legal, frutos sem sementes. A gente observa, tem mamão lá, patenocárpico, tem a melancia sem semente. Então tem frutos que a gente encontra, abóbora, né? A gente encontra frutos nas gôndolas do supermercado que não tem fruta e a gente fica sem entender por quê. Então, umas das técnicas, é lógico que existem cruzamentos, tem híbridos, que híbridos ali, dependendo do tipo de híbrido, não produz ali um descendente fértil, não produz um fruto fértil com semente viável, mas outra maneira fácil de se fazer isso, porque funciona para alguns, é a aplicação, então, de giberelina. Assim como também se faz o uso de auxinas para esse fim, né? Então a auxina e a giberelina para se obter ali frutos sem sementes, frutos partenocárpicos, sem necessidade de um polinizador. Exemplo aqui de uma aplicação também de giberelina, que isso é bastante utilizado na viticultura, é o aumento da produção por meio do peso dos cachos e das bagas. Obtenção de cachos mediamente soltos, a gente vai conversar sobre isso, que dispensam a operação de desbaste e facilita o controle de doença. Pega aqui, ó. Pega aqui, com giberelina, GA3, sem giberelina, GA3. Aqui a gente observa facilmente que nessa primeira figura aqui da esquerda a gente tem frutos maiores. Qual que é o problema muitas vezes de você ter frutos maiores em cachos compactos? Por exemplo, aqui, pego esse mesmo cacho aqui e eu estico, aumento somente os frutos. Qual que é o problema? Eu vou compactar muito. Os frutos vão ficar muito próximos uns dos outros. Isso cria um microclima, propicia doença na planta. Quando se faz o uso aqui de giberelina, eu aumento o dreno. Eu aumento o dreno do fruto, eu aumento o esticamento, então, das células, aumenta-se o tamanho do fruto, tá? E também, devido ao aumento das seções ali dos internódios, o cacho também aumenta. O cacho, que então ali é onde provém, né, as seções da baga, eu tenho um cacho mais espaçado, mais aerado. E isso facilita ali as condições de tratos culturais dentro da viticultura, porque faz com que ali as intervenções com relação ali as práticas, né, sejam menores, porque eu já tenho um fruto mais aerado, então a possibilidade de ter a doença ali ela é menor. É lógico, pessoal, é complexo, produção de uvas, ela é difícil, ela usa muitos insumos, né, muito fungicida, bastante inseticida. É difícil de se cultivar, não é fácil de se cultivar uva, mas essa é uma maneira, né, de fazer aí vamos dizer assim, esse manejo integrado ali, para se utilizar menos recursos desse tipo. Então, aumenta o número dos frutos, aumenta o tamanho dos frutos, melhor dizendo, não o número do fruto, aumento o tamanho desses frutos e aumento o cacho em si, o pedúnculo em si, né? Então eu tenho essa possibilidade também. Com relação à semente, né? Crescimento e desenvolvimento da semente. Quando a gente fala em semente, né? Se vocês forem perguntados qual que é o hormônio mais importante para a semente aí no crescimento, desenvolvimento, na germinação, vocês podem erguer a mão e dizer, olha, a giberelina é o mais importante. A auxina, obviamente, ali pro início do desenvolvimento da semente é importante, citocina para divisão celular, mas giberelina é extremamente importante
ali para a formação em si, né, da giberelina, da semente, para poder ocorrer a mobilização de reservas para o endosperma. Então, para a formação propriamente dita da semente, né, para a especificidade que serve a semente, que é para germinar. Então, a giberelina é extremamente importante para isso. E também quando a gente fala na germinação em si, a quebra da dormência é extremamente importante, porque quando ocorre ali a formação da semente em si, no início pode até vir ali as giberelinas, né, vir por dreno, né, ser drenado ali do fruto, por exemplo, ser transportado do fruto para a semente no início, quando ainda não há formação aqui do embrião, tá vendo? Que é o embrião da semente. A partir que ocorre, então, a formação do embrião, ele é autocapaz. Ele produz giberelinas. Então, ele produz giberelina e essa giberelina ali, ela vai ficar de maneira inativa, ela vai ficar guardadinha ali na semente, né? Ela vai servir para terminação do desenvolvimento da semente, mas depois disso ela vai ficar inativa. Vai ficar só aguardando um momento para ocorrer a germinação, para que ela dê início a uma cadeia ali de eventos para que ocorra a germinação, que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, para quebra de dormência, é extremamente importante as giberelinas. Por que é extremamente importante? Porque as giberelinas elas vão desencadear a formações de enzimas hidrolíticas que vão quebrar o amido que está presente aqui na camada, atrás da camada de aleurona, que são os produtinhos de reserva. Esses produtinhos de reserva aqui, como por exemplo o amido, ele vai ser hidrolisado, vai ser transformado em carboidratos e vai servir para nutrir novamente o embrião. E quando foi nutrido novamente o embrião torna-se ali ativo. Então vai ocorrer a germinação, porque ele está sendo nutrido. E essa desencadeação desses eventos vão acontecer com a quebra da dormência. E a quebra da dormência, né, aí pode ser ambiental, pode ser porque recebeu água, ocorreu embebição, né? Então vai ter outros sinais para isso. Recebeu luz, enfim, cada situação vai ser uma. Mas a giberelina é extremamente importante para a germinação da semente. Por quê? Porque ela vai ser capaz de liberar essa ação enzimática. Ela vai ser capaz de liberar essas enzimas hidrolíticas como alfa-amilase, beta-amilase, que vai quebrar ali as reservas do endosperma, o amido, e vai quebrar, vai transformar em açúcares mais simples que vão servir para nutrir então o embrião. Dessa maneira ativa o crescimento do embrião. Então serve para isso, giberelina, ativação do crescimento do embrião, hidrólise e mobilização de reservas do endosperma. Então isso aqui vai ser mobilizado, vai ser utilizado pelo embrião para nutrir ele, até que se tenha a plântula ali, a plântula ela consiga por si mesmo ser autocapaz de produzir as suas reservas através, né, por meio da fotossíntese. Então talvez juntamente com o aumento ali do caule, né, o crescimento do caule, sem sombra de dúvidas ali o efeito fisiológico dentro da semente, mais importante depois disso, ou talvez junto com isso, né, sem sombra de dúvidas, as sementes. Sementes, então, é muito estudado giberelina ali relacionado à formação da semente. É lógico, mais uma vez, formação da semente não é só giberelina, é auxina, é citocinina, né, pelo aumento de célula, pela diferenciação, mas também ocorre ali a formação, né, a liberação de giberelinas para se formar ali os tecidos de reserva. Mas quando ocorre a germinação, esquece a auxina, ali citocinina tem um papel ali descrito um pouco, mas sem sombra de dúvidas a giberelina tem um papel ali primordial na quebra da dormência. Agora sobre a dormência em sementes, isso
isso depende, né? Como que vai quebrar a dormência? Por que que acontece a dormência? Que não é uma aula de semente, mas só para a gente contextualizar. Por que que tem a dormência? A dormência da semente, a dormência ou a quiescência, da maneira que vocês quiserem pensar. Pode ser uma quiescência. Por exemplo, quiescência é diferente de dormência. Quiescência é aquela semente que só está esperando as condições ideais ali do ambiente. O momento ela vai germinar, ela não está dormente, só está esperando uma condição melhorzinha ali. A dormência ela pode ser ali genética, intrínseca da semente e pode ser quebrado essa dormência. Ela pode ser quebrada pela umidade, pode ser quebrada pela desidratação, escarificação, né? Então essa escarificação pode ser química, pode ser uma lixa. Então, dependendo do tipo de semente, tem o tratamento. Tem tratamento com luz, tem tratamento com temperatura baixa, né, para algumas plantas, algumas hortaliças, algumas frutíferas. O pH, às vezes, ali do ambiente, do solo, isso pode interferir também. Então, essa dormência, ela pode ser quebrada. Agora, a questão da umidade ali, a luz, é mais relacionado mais a quiescência do que a dormência propriamente dita. Mas então tem maneiras de quebrar essa dormência da planta, da semente, melhor dizendo. E essas são as conhecidas, as ambientais, as mecânicas, mas existe a química também, que é justamente prover, então ali, vamos dizer assim, uma dose a mais ali de giberelinas, que então existem estudos também para isso. Então, olha só, pessoal. O ácido, segundo o Theis-Zeiger, o ácido giberélico atua na expressão gênica, sinalizando a síntese de diversas enzimas hidrolíticas, tais como alfa e beta-amilase. Essas são as enzimas que servem para quebrar o amido, que é um amido, a gente sabe que são cadeias longas, e para nutrir o embrião precisa de moléculas menores, precisa de substâncias menorzinhas que vai ser metabolizado, ali vai ser respirado. Então, por exemplo, um açúcar simples, uma glicose. Então é quebrado isso para transformar, por exemplo, em glicose, que vai ser transformado, né, em outros produtinhos para respiração, como acetilcoenzima A e assim por diante. Semente em dormência apresenta baixa concentração de alfa-amilase, segundo Vieira 2008, sendo necessário que sejam sintetizados novamente durante a fase de germinação. Então, uma semente que está dormente, aqui que a gente vai conseguir, né, exemplificar bem isso agora. Uma semente que ela está dormente, não adianta ela ter luz, às vezes não adianta ela ter umidade, porque isso não vai desencadear a formação ali, propriamente dita, de giberelina, porque a dose ela é baixa, então ela precisa de um estímulo maior, e cada uma vai ter esse tipo de estímulo para se produzir giberelinas. Giberelinas, elas vão desencadear ali o início da germinação. Por quê? Porque elas vão ativar as enzimas hidrolíticas. Então, como que eu vou pegar um atalho dessa dormência? Já que muitas vezes essa dormência ela é complexa, ela é difícil de ser quebrada, às vezes a escarificação não vai funcionar, não vai ser suficiente para ter aquele estímulo para se produzir. Alguns casos sim, outros não, para se produzir giberelina. Então eu vou prover a giberelina para ela, que isso é um sinal para a quebra da dormência. É um sinal para todas elas ali para quebrar. Por quê? Porque giberelina é o hormônio sinalizador da germinação, independentemente do tipo de dormência que tem aquela semente. Então, durante isso aqui, né? Isso aqui é comum. Durante a germinação de qualquer semente ocorre novamente a sintetização de giberelina. Então, durante a fase de germinação vai acontecer novamente a produção de giberelina, onde ficou ali praticamente sem se produzir no início. Tá? Então volta a se produzir ali giberelinas e essas giberelinas elas vão desencadear. Ah, professor, mas então o que tem ali que está segurando a produção de giberelinas? As giberelinas elas não estão sendo produzidas ou elas estão sendo inibidas? Se a gente for falar um pouco mais profundo, na verdade tem giberelina.
mas elas ficam ali suprimidas. Suprimidas por quem? Então eu não escrevi isso aqui no slide, mas isso é importante. E a gente ia falar na outra aula também. Ácido abscísico, ABA. ABA, ácido abscísico. A concentração, os níveis de ácido abscísico é mais alto do que giberelina. Não ocorre germinação. Quando os níveis de giberelina são mais altos do que ácido abscísico, ocorre germinação. Então, no momento que a planta ela está ali, no momento que a planta então está em estado de dormência, eu estou dizendo para vocês que ali tem giberelina, a sintetização não acontece, mas tem giberelina, mas não dá início nada de germinação, por quê? Porque o ácido abscísico não permite a sinalização da quebra, então, de tecidos, melhor dizendo, dos compostos de reserva, como o amido, como a camada de aleurona ali. Então, não ocorre a hidrólise desses compostos. Por quê? Porque o ácido abscísico inibe a giberelina. A partir que a gente tenha, então, ali uns níveis maiores de giberelina, aí sim vai acontecer a germinação propriamente dita. Então a gente utiliza a aplicação de reguladores para essa quebra de dormência. Então, como assim? Eu faço a aplicação exógena, aplico então ali, né, em meio exógeno, então daquele análogo de giberelina nas sementes, faço um tratamento, chamo isso na agronomia de TS, tratamento de semente, para que se aumente os níveis de giberelinas, fazendo com que diminua os níveis então de ácido abscísico. Então, o ácido abscísico ele vai ser então dessa maneira ali suprimido e com isso o aumento de giberelinas vai desencadear toda aquela questão ali da produção ali de enzimas que vão hidrolisar os tecidos de reserva. Espero que tenha ficado claro, porque isso é um pouquinho complexo, a gente fala bastante disso em sementes, né? Então, segundo Ozaga, 92, e Van Hoosen, 1996, giberelinas são constituintes naturais de sementes de ervilha em desenvolvimentos, as quais apresentam altos níveis do fito-hormônio. Esse cidadão aqui, de 92 e 96, eles estudaram para mostrar que não é somente giberelina para germinação, mas é constituinte natural da semente em desenvolvimento, durante a formação dela também. Que então não são só outros hormônios como citocininas, como a auxina, mas também gibberelinas são importantes ali para a formação em si. Mas obviamente que a gente sabe que para germinação é mais importante ainda. Sementes em maturação ou maduras normalmente sintetizam giberelinas, algumas em maior, outras em menor concentração. Isso é importante falar, por quê? Porque, pessoal, aquelas que normalmente sintetizam bastante giberelina, essas são aquelas que germina a rolê, né? Então tá sempre germinando, não tem problema nenhum. E a gente, por exemplo, de culturas, né, grandes culturas, algumas hortaliças, essas não têm dormência. Aquela que produz pouco, que ocorre a germinação somente de uma leva, de uma parte daquelas sementes, onde a germinação ela é muito pequena, ela é lenta. Ou então, por exemplo, eu coloco 100 sementes, é um teste de germinação, e apenas 20, 10%, 20, 30% germinam, significa que ela tem um alto grau ali de dormência. Então a produção de giberelinas ela é baixa. Então eu consigo aumentar os níveis, as taxas de germinação de certas sementes que da natureza dela, né? Isso é ruim para a planta? Isso é ruim para a semente? Não, isso é da natureza dela. Isso faz com que ela não germine ali no momento que não é necessário a germinação dela, né? Então, por exemplo, uma planta daninha, ela quer sobreviver às diferentes condições ambientais. Então, ela vai germinando por partes. Germina 10%, germina 20%, germina 30%.
Então isso é interessante. É algo da natureza da semente, de sobrevivência. Então isso faz com que, obviamente, essas sementes, essas plantas, melhor dizendo, sobrevivam, né, a milênios, utilizando esse artifício. Agora, para grandes culturas não é interessante isso. Por que não é interessante? A gente quer que 100 sementes se coloquem no campo, 100 sementes germinem. Tá? E isso vai para que 100 sementes germine das 100 que se colocou, isso é muito difícil, obviamente, mas para se alcançar um nível alto, a gente tem que ter sementes que praticamente não tenha nenhum tipo, né, de restrição com relação ali à dormência. E aí, para melhorar alguns casos, né, sementes que têm essa restrição, a gente pode estar utilizando então as giberilinas. Então, é interessante a gente falar isso aqui, ó. Por isso, concentrações e respostas são variáveis. Para aquelas que germinam, normalmente não tem restrição, ela produz naturalmente mais giberelina. Então, eu colocar mais giberelina não vai adiantar. Ela já produz altos níveis de giberelina. Então, se eu colocar altos níveis, colocar mais giberelina para ela, não vai fazer diferença, porque a taxa de germinação já é alta, a atividade de enzimas hidrolíticas é alta. Então, isso não faz sentido. Mas para aquelas que onde é baixa, se eu coloco um pouquinho lá de giberelina, faz toda a diferença. Então, se produz. É, outra maneira de se utilizar então giberelinas para a agricultura é a produção de cerveja, por exemplo. Então, durante a produção do malte, o malte o que é? É a pré-germinação das sementes. Então, ela vai pré-germinar e essa germinação, esse amido vai transformar em açúcar. Esse açúcar ali ele vai ser digerido, né? Microbiologicamente falando. Então, essa formação ali do malte, essa produção da cerveja para que, né, a levedura consuma aquele açúcar ali formado da pré-germinação, isso a gente consegue acelerar. De que maneira? Fazendo o uso de giberelinas. Giberelinas não quebra a dormência? Não faz com que mais sementes germine? Então a resposta é simples. Eu taco ali giberelina, lógico, tem uma receita, tem uma quantidade certinha, doses, sempre lembrando que concentrações de hormônios elas são extremamente baixas, são ppm, parte por milhão. Então a gente tem ali uma germinação mais homogênea, uma aceleração dessa hidrólise, então essas reservas vão para o embrião, esse embrião vai germinar e vai acontecer então a formação de açúcares que vai alimentar o fungo, que vai produzir álcool e tudo mais. Então toda aquela cadeia lá na produção de cerveja. Então muito importante para isso. Com relação à flor, né, a flor é bastante interessante também, que isso depois a gente vai discutir nas aulas de floricultura, que é bastante interessante porque está relacionado com planta de dia curto e dia longo. Plantas de dia longo, elas produzem giberelina somente se elas tiver dia longo, e plantas de dia curto não necessariamente, ela produz sem essa condição. Então, para a flor ela é bastante importante, mas também para algumas flores e para algumas plantas, não só flores, que elas são acaules, que elas têm ali um crescimento num caule muito restrito, muito pequeno. Então, ela faz com que ocorra o alongamento daquele caule, e esse alongamento do caule propicia a formação ali de flores. A formação de flores é induzida pelo crescimento vertical dessas plantas. Então, eu posso estar utilizando, né? Então, flores aqui não estou dizendo só ornamental, estou dizendo flor de planta como um todo. Por exemplo, em hortaliça, cenoura, nabo, rabanete. Então, a formação de flor ela é induzida pelo aumento ali dessas seções desse caule, pelo aumento verticalizado dessas plantas. Então, eu tenho o crescimento verticalizado e indução da formação de flor nessas plantas. Essa aqui é uma flor de rabanete. Para quem nunca viu, né? Olha só, de rabanete. É uma brasicácea. Plantas dia curto versus dias longos. Então, giberelinas, como eu falei ali anteriormente, ela pode sim substituir dias longos. Isso não é só em couve, isso lá em floricultura, em plantas ornamentais. Então, quando eu tenho aquelas plantas que são de dia longo e, poxa vida, eu não consigo então fazer com que ela passe
Então, da fase vegetativa para reprodutiva, eu posso estar aplicando giberelina, que isso induz, é como se ela entendesse que tem dias longos e vai florescer. Ela floresce porque tem dias longos? Se a gente for pensar aqui na parte hormonal, não, ela vai florescer porque ela tem giberelina. E essas plantas de dia longo, ela só vai produzir giberelina numa quantidade satisfatória se ela tiver dia longo. Então, plantas de dia longo produzem giberelinas. Produz altos níveis de giberelinas, isso induz, então, ali não só o crescimento verticalizado da planta, pelo menos dos internódios, né? Como o cidadão aqui está na escada, mas também um aumento ali da indução floral. Então, por isso que é importante. Plantas de dia curto faz diferença? Não, não faz. Porque planta de dia curto, naturalmente, ela produz já a giberelina em quantidade satisfatória, então ela passa naturalmente com dias curtos ali. Em dias curtos, ela já produz giberelina. Então, ela passa da fase vegetativa para a fase reprodutiva. Tá? E da mesma maneira, pensando nessa linha de raciocínio, giberelina substitui a vernalização em crisântemo. Então, presta atenção nisso aqui, ó. Fatores ambientais, como fotoperíodo e temperatura, pode alterar níveis de giberelina ativa. Então, algumas plantas necessitam de vernalização. O que é vernalização? Passar pelaquele período do ano onde se tenha, por um certo tempo, temperaturas baixas. Então, crisântemo, no caso, precisa disso, da vernalização. Lá nas brássicas, na horticultura, também necessita algumas plantas. Algumas plantas bianuais também necessitam de vernalização. Algumas plantas frutíferas necessitam de vernalização. A gente pode estar substituindo. Essa vernalização é uma maneira ali da planta entrar em repouso e depois daquele repouso ali aumentar os níveis de giberelina e a partir disso ocorrer, né, o crescimento, o aumento dos internódios, das seções, o florescimento e tudo mais. Tudo isso que é induzido pela giberelina. Então ela produz giberelina nessas situações. Então eu estou trocando essas situações pela aplicação da giberelina. Então a giberelina, sim, ela pode fazer com que isso seja substituído. Outra coisa que é bastante importante é que GA produz GA. Como assim GA produz GA? Existe um feedback que quanto mais produz giberelina, mais a planta, se necessita, vai ser produzida giberelina. A própria giberelina controla, ela tem um feedback, fala, olha giberelinas, olha, precursores, preciso de mais giberelina, coisa que tá ficando feia. Coisa que já tá parando, não preciso mais de giberelina. Então há um autocontrole na sintetização de giberelina também. É importante por quê? Por condições dessa questão de vernalização, questão de dias curtos, dia longo, a planta entender, ter esse feedback onde precisa, onde e quando precisa produzir mais ou menos do fito-hormônio. Giberelina brotação de batata. Da mesma maneira, né? Ali das sementes, giberelina brotação de batata, principalmente chamada batata semente, né? Que é ali os tubérculos menorzinhos que servem para germinar. Na agricultura é utilizado, induz a formações de brotos. Esses brotos aqui são pequenininhos, tá, pessoal? Não passa de 1 centímetro. Não pode nem passar de 1 centímetro. E ele induz a formação mais rápida desses brotos para que ocorra ali a produção de batata. Então também é observado, existem trabalhos mostrando isso. No alongamento de cômoros de cana, isso aqui é na indústria canavieira extremamente importante. Por quê? Porque aumenta aqui os internódios. Lembra que a gente falou disso? Aumento do esticamento das células. O aumento do tamanho das células, se aumenta os internódios. Nessa figura aqui, nessa primeira, o cara que produz, né, o cidadão que produz cana para o setor canavieiro, ele não quer vender esse tipo aqui de cana. Por quê? Porque ele tem baixa riqueza de açúcar. Porque tem muitos nós aqui. Tem muitos nós, tem muitas folhas aqui, obviamente, também. Mas o local aqui, o pote para se colocar, o açúcar era muito pequeno. Aqui o pote, ele é muito maior. Então aqui eu tenho aqui uma reserva muito maior de açúcar. Então açúcar retornável aqui para a indústria é muito maior. Então a giberelina faz com que ocorra o aumento dessa seçãozinha aqui, né, desse internódio. E então ela é bem-vinda
para esse tipo de gramínea. E para outras ela não é bem-vinda, a gente quer diminuir por causa do acamamento e assim por diante, tá? Esse outro trabalho aqui é sobre o uso de giberelina na lima ácida. Então também se fala que giberelina aumenta os níveis ali de proteínas, aumenta-se a sintetização ou pelo menos mantenha as que já existe ali, por exemplo, de clorofila, né, de biomoléculas que são responsáveis pela formação e pela manutenção ali, né, do metabolismo fotossintético, das proteínas, aminoácidos e tudo mais. Então, o ácido giberélico ele é utilizado para isso também, para inibir a formação amarelada de cor. Então, eu mantenho então aqui os níveis de clorofila, né, dessas moléculas por mais tempo, íntegro. Ou mantenho ou produz mais. Tem alguns trabalhos que mostram as duas coisas. Então eu tenho isso por mais tempo. Isso é importante por quê? Porque eu consigo vender, ter mais tempo de prateleira, por exemplo, numa lima ácida, no chamado limão Tahiti, né? Então eu tenho tempo de prateleira maior. Ninguém quer comprar isso aqui, né? Então ocorreu aqui já a desnaturação dessas moléculas, dessas substâncias. Então eu quero comprar isso aqui. Então mantém verde por mais tempo. Então são outras maneiras. Outros usos na agricultura para a gente terminar essa nossa conversa. Lembrando, se vocês tiverem dúvida, né? Vocês podem perguntar e à vontade a gente vai estar tirando as dúvidas que tiverem vocês e outros usos, de repente, que a gente também pode estar conversando. Em frutos cítricos, a giberelina retarda a senescência, como a gente falou ali também, né? Prolongando o período de comercialização. Em estudos com limão Tahiti, plantas tratadas com giberelina retêm seus frutos por mais de 2 meses. Olha só que interessante, você tem um tempo de prateleira muito maior. A giberelina pode ser utilizada no melhoramento vegetal, especialmente para a produção de flores masculina em curcubitácea. Vocês vê, né? Aqui a modificação porque tem a modificação ambiental. É muito comum ocorrer, dependendo do ambiente, se é mais quente ou mais frio, ter flores masculinas e femininas diferente, proporção. Então aqui eu consigo induzir essa condição de temperaturas mais altas e aí ter flores masculinas em curcubitácea. Veja só que bacana. Em alguns casos, a giberelina afeta a produção comercial de plantas ornamentais, influenciando a altura de plantas, que em alguns casos pode ser desejável, em outros indesejável. Então, quando eu quero uma planta mais compacta, eu uso um mimetizador de giberelina. Quando eu quero uma planta, né, maior, estrutura maior, aí eu utilizo ali, né, uma giberelina sintética. E depois aqui eu tenho os inibidores de giberelinas também são utilizados para prevenir acamamento e reduzir o tamanho de arbustos. É utilizado em grandes culturas também, né? Utilizado em margem de estradas, em arborização urbana, para reduzir o porte para não chegar nas casas, nos prédios, nos sistemas elétricos, né? E tudo mais. Então a gente tem essa possibilidade de uso aí na agricultura. E para finalizar, pessoal, aqui eu separei 3 produtinhos que são utilizados aqui como mimetizador de giberelina, tá? Esse aqui não é para prover a giberelina. A giberelina é GA3, a gente encontra o ácido GA3 facilmente no mercado se eu quero dar giberelina para a planta. Agora, se eu quero tirar dela, fazer com que diminua o crescimento dela, eu tenho esses 3 produtinhos. Vamos tentar falar o nome aqui. Ansimidol, paclobutrazol e trinexapaquetil. Esse que é mais conhecido é o Modus, né? Para reduzir o tamanho. São mimetizadores de auxinas utilizados amplamente aí no mercado, tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham gostado e então até a próxima aula e fiquem com Deus.